Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano, essa é uma aula sobre soma de Riemann. Eu quero mostrar para vocês a noção intuitiva, a noção geométrica que está por trás da definição de integral, por trás da soma de Riemann. Eu tenho aqui nesse exemplo uma função f de x igual a x ao quadrado e quero calcular a área sob a curva dessa função. A maneira mais elegante de fazer isso é integrar essa função no intervalo que eu quero. Nesse caso é de 0 até 2. Mas para entender o conceito por trás da integral, nós vamos primeiro entender como funciona a soma de Riemann. A soma de Riemann nada mais é do que um cálculo de área aproximado através de alguns retângulos. E um retângulo é a coisa mais simples, a gente aprende lá no prezinho, que a área de um retângulo é base vezes altura. E, por incrível que pareça, esse é o conceito-chave por trás da aproximação que leva a calcular valores muito próximos da área sob a curva dessa função. Então a ideia básica é, já que a gente não tem uma equação, uma fórmula que me dê a área exata dessa função, é aproximar essa área através do cálculo da área de pequenos retângulos que tem a altura da função em determinado ponto e uma largura fixa aqui que eu chamo de ΔX. Mas enfim, você vai ver que essa aproximação é meio grosseira da maneira que eu estou mostrando aqui, mas ela fica muito boa se eu tiver uma quantidade grande de retângulos. Vamos dar uma olhada. Olha aqui essa mesma função, agora usando aqui o GeoGebra. Tá? Se eu tiver 8 retângulos, eu tenho umas sobrinhas aqui mostradas em azul. Agora olha o que acontece se eu aumento a quantidade de retângulos. Eu vou tendo uma sobra cada vez menor, de maneira que se eu tiver uma quantidade gigantesca de retângulos, eu tenho praticamente a área exata. A área exata eu posso calcular aqui usando integral, vale 2,66, e a área que eu calculei usando essa aproximação deu 2,70. A gente chama isso aqui de uma aproximação pela direita do meu ponto amostral. Isso significa o seguinte, que, por exemplo, vamos dividir isso aqui em dois pontos. Tá? Eu tenho então dois pontos amostrais. Tá? Eles têm larguras iguais a 1, e eu pego a altura do meu retângulo como sendo o valor da função na extremidade direita do meu ponto amostral. Então a extremidade direita nesse caso vale 1 e na extremidade direita do outro retângulo vale 2, tá bom? Eu poderia fazer isso também pela extremidade esquerda, tá bom? Só que daí eu teria uma área, em vez de maior do que deveria, uma área muito menor, tá vendo? A extremidade esquerda do meu retângulo aqui no caso é 0, então ele tem área 0, e a extremidade esquerda desse outro retângulo tem altura igual a 1, portanto a área também é pequena. Mas note que da mesma forma, se eu aumentar o tamanho, a quantidade de retângulos, eu vou tendo uma aproximação cada vez melhor, de maneira que com 100 retângulos, por exemplo, eu tenho um valor muito próximo do valor verdadeiro. Então essa é a ideia fundamental por trás da integral. A integral parece um negócio complicado, mas no fundo é só somar retângulos, a área de retângulo. Voltando ao nosso problema inicial, que é entender o funcionamento da definição da integral. Tudo bem? Então nós temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Se eu quiser calcular essa área da maneira exata, a definição é esse monstrinho que você está vendo aqui. Parece muito difícil, mas na verdade é um negócio muito fácil do ponto de vista geométrico. Eu estou apenas calculando a área de cada um desses retângulos e somando tudo. Parece complicado por causa da notação, mas não é. Então veja bem, essa parte aqui que eu pintei de amarelo corresponde à base do meu retângulo. Veja que eu tenho aqui um espaço que vai de 0 até 2. Então esse b menos a é simplesmente 2 menos 0, que me dá o tamanho desse espaço aqui no eixo x. E quando eu divido isso por n, eu estou delimitando a largura de cada um desses retângulos. Então, se eu dividir isso em duas partes, cada retângulo vai ter tamanho 1. Se eu dividir isso em quatro partes, cada retângulo vai ter largura 0,5. Se eu dividir isso em 8 partes, cada retângulo vai ter largura 0,25. Bom, então note que essa parte é simplesmente a base do retângulo. A altura do retângulo é o valor da função naquele ponto. Então é o f de xi. Xi é o ponto amostral que eu estou pegando. Então se eu pegar para n igual a 5, eu terei 5 pontos amostrais. Tá? Pegando a direita ou a esquerda do meu intervalo, mas de qualquer forma eu terei 5 pontos amostrais. Então note o seguinte, se eu tiver aqui, por exemplo, x igual a 2, se meu ponto amostral for o x igual a 2, a altura do meu retângulo corresponde ao valor da função quando x é igual a 2. Essa função que eu estou trabalhando é f de x igual a x ao quadrado. Então quando x vale 2, eu tenho 2 ao quadrado que vale 4. Então no fundo é simplesmente base vezes altura, tá bom?
E essa somatória e esse limite aqui simplesmente fazem com que eu some a área de cada um desses retângulos. Então veja bem, esse sigma aqui significa a soma. Então eu estou somando todos os retângulos, ou seja, do primeiro retângulo, quando i igual a 1, até o enésimo retângulo, para i igual a n. Tudo bem? E essa parte aqui do limite com n tendendo a infinito está me dizendo simplesmente o seguinte: olha, eu quero infinitos retângulos. Então, essa é a definição de integral definida. Tá bom, pessoal? Essa é a primeira parte da aula. Na segunda, eu vou mostrar o lado algébrico disso tudo aqui. Nós vamos aplicar essa definição na solução de um problema que consiste em calcular a integral da função f de x igual a x ao quadrado usando a definição. Muito obrigado pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.